Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Brasil Monarquista. E hoje no vídeo de hoje nós vamos compartilhar sobre o primeiro reinado. A questão do primeiro reinado, ela divide muitas opiniões. Muitas pessoas acreditam que foi bom, outras acreditam que foi ruim, que foi um desastre, que teve problemas, que foi mais ou menos. É uma questão que divide muitas opiniões. Mas antes de eu compartilhar a minha opinião, eu vou compartilhar fatos que ocorreram no primeiro reinado. E também eu vou deixar na os links na caixa de informação, tá? Dos vídeos e documentários, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos compartilhar, eu vou compartilhar fatos que ocorreram no Brasil Império, né, no primeiro reinado. Então vamos começar. Pedro I, ele resolve ficar no Brasil e proteger seu país. Ele protege o país dos próprios portugueses. Ele sempre foi orientado por José Bonifácio, que inclusive José Bonifácio, ele foi uma das pessoas que ajudou a arquitetar o Império do Brasil. Pedro I resolve cortar os laços com Portugal definitivamente e declarar a independência do Brasil. E assim nasce o Império do Brasil. Ou seja, a independência do Brasil foi feita por um membro da família real. Não foi feita por qualquer pessoa, uma pessoa que estava insatisfeita com Portugal. Não, ele foi feito por um membro da família real que queria definitivamente cortar os laços com Portugal. E também ele quis proteger o país, né? Ele quis proteger o país do caos da Revolução Portuguesa, né? Havia uma Revolução Portuguesa e Pedro I queria proteger o Brasil dessa revolução. Imediatamente, Pedro I foi coroado imperador do Brasil e inicia-se o primeiro reinado. Muitos portugueses ficaram insatisfeitos com a decisão de Pedro I e ele fortaleceu as Forças Armadas do Brasil para proteger o nosso país das armadas portuguesas. Mas Pedro I havia cometido erros como a infidelidade do seu casamento. Se envolvia com outras mulheres, como a Domitila, que foi nomeada Marquesa de Santos por ele próprio. Pedro começa a perder o apoio de muitos, apesar dos avisos de José Bonifácio. Ou seja, quando Pedro I ele não honrava e não dava fidelidade ao casamento dele, ele começava a perder apoio político. Mas então, mesmo ele sendo orientado por José Bonifácio, ele mantinha esses erros que ele cometia. Mas também, em 1824, cria-se a Constituição do Império, que foi a mais duradoura até hoje e foi a que mais trouxe estabilidade política. Pedro teve o apoio popular enfraquecido e decide voltar a Portugal, deixando seu filho Pedro II nos cuidados de José Bonifácio, que inicia-se o período regencial e após inicia-se o segundo reinado, o período de maior estabilidade política e econômica do nosso país. Ou seja, muitos fatos assim aconteceram, né, em diversos países. Muitos países proclamaram a sua independência de uma forma sangrenta, só que no caso do Brasil não foi tão difícil assim comparado a outros países, né? Mas enfim, quando Pedro I perdeu o seu apoio político que ele havia por muitas pessoas, ele decide então voltar para Portugal e deixar seu filho Pedro II nos cuidados de José Bonifácio, que também foi um dos responsáveis, né, por arquitetar o Império do Brasil. Bom, agora vamos ver alguns fatos. Muitos dizem que Pedro I era um despreparado na chefia de Estado, mas ele havia sido convidado para ser rei da Espanha e da Grécia também. Então, o seu grande erro foi ser infiel à nossa grande imperatriz amada pelo povo, a Dona Leopoldina. Então, o que nós temos que entender? Erros ocorreram no Império do Brasil, no primeiro reinado? Sim. O primeiro reinado ele não foi algo maravilhoso para o país, ele foi um período bom, tá? Na minha opinião, no meu entendimento, o período, né, do primeiro reinado ele foi bom para o país. Poderia ser melhor? Sim. Pedro I poderia ser um chefe de Estado melhor? Sim, nós sabemos que sim. Havia muitos erros no Império, só que os erros que aconteceram no Império, tanto no primeiro como no segundo reinado, nem se comparam aos erros que aconteceram na nossa República, nesses 130 anos de República. O primeiro reinado, ele não foi maravilhoso, excelente, ao mesmo tempo que não foi uma desgraça. Ele foi um período bom para o nosso país, que
proclamando a independência e também sendo criada a Constituição que mais durou no Brasil, a que mais trouxe estabilidade política e econômica e mais prosperidade e crescimento econômico para o nosso país. Ou seja, no primeiro reinado já começou o Brasil a ser uma potência, né? Começou a avançar como potência, e no segundo reinado, né, tudo isso já estava sendo feito. No segundo reinado foi o período de maior estabilidade política e econômica que o Brasil já teve. Então, mais uma vez eu repito, o primeiro reinado não foi algo excelente, mas ele foi algo bom. Foi bom para o nosso país, poderia ser muito melhor, sim, poderia se não fosse os erros cometidos por Dom Pedro I, né? Ele acabou perdendo apoio popular, mas ele foi de total importância ao nosso país. Então, o primeiro reinado, na minha opinião, foi bom para o nosso país, tá? Apesar de todos os problemas, foi algo bom. Então, assim, gostaria de deixar aberto, quem quiser compartilhar, se foi... Pode ficar livre, tá? Todas as pessoas que acham que compartilhar suas opiniões, se foi bom, se foi ruim, se foi excelente, outros fatos que aconteceram, né? Que tornam o Império do Brasil no primeiro reinado, se não foi bom, se não foi ruim, enfim, podem compartilhar suas opiniões, tá? Então, esse era o assunto do vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Agradeço quem assistiu até agora. Muito obrigado.